17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 10 dias do mês de junho de 2019. Gostaria de agradecer a presença de todos, a Dona Rosa, presidente do assentamento PA Califórnia, PA Jonas Pinheiro, nossa amiga Márcia, da Prefeitura, doutora Patrícia, funcionária dessa casa, e os vereadores presentes. Invocando a proteção divina ao nosso trabalho, declaro aberto a presente sessão. Peço a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso. Aos 3 dias do mês de junho de 2019, às 19h12, no plenário das deliberações, vereadora Adair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, iniciou-se a 16ª Sessão Ordinária do ano, com a presença dos vereadores Adalto de Souza, Antônio Penafiel, Carlos Renato Marzola de Andrade, Cristiano José Nicole, Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos Rocha, Odmar José Guellen, Silas Alcântara de Lima, Vilmar Scherer e a ausência do vereador Gilmar Luiz Moro. No início, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior e apresentada a pauta do dia. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 20 de 2019, que autoriza a atualização do Plano Municipal de Educação e da outras providências e o parecer das comissões. Após a discussão e em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Após, foi lido o projeto de lei número 23 de 2019, que dispõe sobre a inclusão de estradas vicinais na malha viária e da outras providências e o parecer das comissões. O projeto foi debatido entre os parlamentares e, por fim, o vereador Adalto de Souza pediu vistas ao projeto. Na sequência, foi lido o projeto de resolução número 2 de 2019, que altera o caput do artigo 139 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vera. Durante a discussão do mérito, foi proposta uma emenda ao artigo 2º do referido projeto. Posta a emenda modificativa número 1 em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. E o artigo 2º do projeto de resolução número 2 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Essa resolução entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 2019, revogadas todas as disposições em contrário. Na sequência, o projeto de resolução número 2, 2019, foi votado e aprovado com emenda por 6 votos favoráveis e 1 abstenção, em uma única votação. Nas proposituras de autoria do Poder Legislativo, foi lida a indicação número 31, que indica a necessidade do Poder Executivo expedir decreto regulamentando a Lei Municipal número 1294, que dispõe sobre a proibição do uso de narguilé em locais públicos, bem como a comercialização aos menores de 18 anos e da outras providências. Após a defesa de seu autor, a indicação número 31/2019 foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, fizeram uso da tribuna os vereadores Adalto de Souza e Carlos Renato. Registra-se que os pronunciamentos dos vereadores de discussão das matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e primeiro secretário. Vereador Juca, quer falar um... Senhor presidente, questão de ordem, boa noite, senhores vereadores, demais presentes. Eu estava conversando, secretário, com o presidente aqui, e foi lido que foi feita uma emenda no projeto. Eu gostaria de saber que emenda foi feita, em qual projeto e qual emenda foi feita. Vereador Gilmar, a emenda foi feita, uma emenda modificativa no artigo 2º do projeto de resolução número 2, que trata deixa eu pegar aqui, que altera o caput do artigo 139 do Regimento Interno, que trata do horário das sessões. Foi proposta uma emenda que diz que ela vai passar a vigorar a partir somente de 1º de agosto. Obrigado. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Por contrário, se levanta. A ata da sessão anterior aprovada por unanimidade. Peço a leitura da pauta do dia. Matérias para a ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019. Aprova o parecer prévio número 146 de 2018 do Tribunal do Pleno, processo número 7557-7/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Peço a leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2019. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2019. Autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Súmula. Aprova o parecer prévio número 146/2018 do Tribunal do Pleno, processo número 7557-7/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências. A Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aprovando, o presidente dessa legislatura promulgará o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio número 146 de 2018 do Tribunal do Pleno, processo número 7547-7/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que julga as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2017. Artigo 2º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2017. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário das deliberações, vereadora Dair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, aos 26 dias do mês de abril de 2019. Peço a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 56, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa, reuniram-se no dia 20 de maio de 2019 para analisar e emitir parecer sobre as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2017, sobre a gestão do senhor Moacir Luiz Giacomelli. Após analisar o processo das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vera, exercício de 2017, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, e considerando sua decisão através do parecer prévio número 146 de 2018, processo número 7547-7 de 2017, esta comissão decide emitir parecer favorável quanto à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Vera relativas ao exercício de 2017. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vera, aos 20 dias do mês de maio de 2019. Coloque em discussão as contas anuais de governo. Vereador Gilmar. Senhor presidente e demais vereadores, as pessoas aqui presentes, secretários, ex-vereador Juninho, funcionários desta casa, boa noite, imprensa. Senhor presidente, esse projeto que se trata do parecer prévio do Tribunal de Contas, das contas do exercício 2017, onde o Tribunal de Contas acena com um parecer favorável à aprovação das contas do exercício 2017. Não sei, senhor presidente, se foi oficiado o prefeito para que ele viesse nesta casa, mas mesmo que fosse oficiado, ele não tem, no caso, a obrigação de vir, a não ser que ele queira vir para comentar alguma coisa sobre, mas não é obrigatório que ele se faça presente. Mas eu acho que a questão de praxe que teria que ter sido oficializado o prefeito para que ficasse a cargo dele vir ou não para esta casa. Mas, como líder do prefeito, eu quero aqui, senhores vereadores, fazer aqui algumas explanações quanto ao parecer prévio, aonde eles apontam aqui 3 irregularidades. A prefeitura justificou uma e ficou 2 irregularidades na questão do orçamento autorizado pela Lei 1188. Mas se nós olharmos
a proposta orçamentária do ano de 2017, onde nós teríamos uma previsão de receita de 38 milhões e foi arrecadado 37 milhões. Então, uma expectativa assim, de acerto de quase 98%. E na questão das despesas, entre a arrecadação prevista e despesas executadas, algumas receitas aí que deveriam ser investidas em algumas contas ficou um pouco abaixo, mas no geral ficou em 85% do que foi proposto no orçamento com o que foi gasto. Então, eu vejo assim as contas bastante equilibradas. Um valor previsto de arrecadação de 39 milhões e foi arrecadado 38 milhões 612. Então, 98% do que foi previsto foi arrecadado, nada fora da nossa realidade. A arrecadação própria do nosso município, nós conseguimos, entre IPTU, Imposto de Renda, retido na fonte, ISSQN, ITBI e outras taxas e coisas, nós conseguimos uma arrecadação de 4.165.000. Então, todos os mandatos nós recebíamos aí de que o município precisava melhorar a sua receita própria. E essa vez, graças a Deus, não veio aí essa recomendação. Comparando-se a receita arrecadada de 32 milhões e foi empenhado 30.119.000, um superávit orçamentário de 2 milhões. Então, se gastou menos do que arrecadou, e isso é raro acontecer em municípios. E nós, graças a Deus, estamos dentro daquilo que a lei de responsabilidade fiscal determina. A prefeitura gastou com o executivo pessoal 13.805.000 durante o ano de 2017, que corresponde a 44,40%, onde o limite de gasto é 54%. Então, dentro da média. O legislativo, 804 mil, 2,58, que isso dá limite legal de 6% também, irregular. É regular. E no total, 46,99, aonde é permitido se gastar até 60%. Não pode. E aqui embaixo diz a despesa total do Executivo Municipal foi 44,4, total da receita líquida, não ultrapassando o limite 54. Então, no limite legal diz que é 60, mas no outro artigo fala que é 54. Mas, na realidade, é 54% que se pode gastar com esse tipo de serviço. Eu quero aqui, tem mais uma colocação que eu quero fazer, aonde se fala dos gastos com a educação e com a saúde. Deixa eu aqui. Pessoal, aplicação, manutenção. Tá. O recurso do Fundeb. O arrecadado 4.866.000, o valor aplicado 3.228.000, aplicado 66,34, onde o limite é de 60%. Então, o município está aplicando 6% acima do que é determinado por lei. A saúde, nosso município, na saúde base, 22.904.000, o valor aplicado 5.525.777. Na aplicação sobre receita base, 24,12%, aonde o limite de gasto com a saúde, por lei, é 15%. Então, nós estamos acima do que determina a lei, graças a Deus, tanto na educação como na saúde. A Câmara de Vereadores
a receita de 1.520.000, receita base de 5,75, quando o limite máximo é 7. Então, a Câmara também está abaixo do valor autorizado por lei. Então, senhores vereadores, nós podemos ver de que existe, sim, a responsabilidade do Executivo e também, por que não, dessa Câmara que vem gastando aquilo que a lei permite. E, para mim, é prazeroso de estar aqui e poder votar e sabendo que os recursos que são arrecadados no nosso município, eles estão sendo bem empregados, até acima do que a lei determina. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma saúde de qualidade no nosso município, nós temos uma educação também de qualidade, o transporte escolar é muito bom, as nossas estradas do município estão relativamente boas, então precisamos continuar cuidando desse nosso município e tratando os recursos públicos com seriedade. E por isso que nós, vereadores, estamos aqui. Precisamos ser parceiro da administração municipal, mas não podemos deixar que as coisas aconteçam da melhor forma possível em nosso município. Eu sou favorável, senhor presidente, voto favorável ao parecer e gostaria que os demais vereadores assim também o fizessem. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra. Vereador Adalto. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome eu quero cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores que se fazem presente hoje, também aqui o público presente, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, o ex-vereador Juninho que se faz presente, Dona Rosa do assentamento Alto Celeste, a Márcia do Departamento de Contabilidade do Executivo e os demais funcionários da casa. Eu estava aqui olhando, analisando a fala do nobre vereador Gilmar, ele que é líder do prefeito, ficou bem explanado a questão dos valores que foram arrecadados no ano de 2017. Só que eu quero, senhor presidente, também, já de antemão, vou dizer que vou votar favorável às contas do prefeito, mas eu quero só também deixar registrado aqui o meu posicionamento concernente às contas de 2017, porque nós fomos uns vereadores aqui, um dos que sempre bateu em cima de um negócio aqui, nessa casa, que foi a questão da suplementação. Então, veja bem, eu quero pegar só o total líquido arrecadado em 2017, R$ 32.820.347,34, né? Como o vereador que me antecedeu falou, nós confeccionamos a lei e aí tem que não pode ultrapassar 54% do que arrecada com folha de pagamento, tem que se investir 15% com saúde, tem que se investir 25% com educação, do dinheiro que vem do Fundeb, 60% tem que se investir, e o município ultrapassou todos. Na saúde e na educação, 9,12% a mais do que está na lei. Então, veja bem, as contas aqui, fechou. Agora, uma coisa que eu quero fazer aqui, ressalvar aqui, é o seguinte, eu estava observando aqui, 2017, 32 milhões arrecadou. Como é que foi gastado? 12.682.000 com pessoal e encargos sociais. 16.335.124,77 reais com outras despesas correntes, que aqui é manutenção, toda a manutenção da prefeitura do município, folha de pagamento, despesa com maquinário, com custeio, com tudo. Agora vamos no investimento, que é isso aqui que eu quero falar. R$ 1.044.821,53. Nós arrecadamos na corrente líquida 32 milhões. Nós gastamos 12 com folha de pagamento, 16 com manutenção e investimos 1. Se você for ver, dá o quê? 5%? 5%? Não dá? 3%, 3 e pouquinho do que foi arrecadado. Então, por que eu quero registrar isso? Porque quando nós aqui falamos da suplementação, que às vezes tira de um lugar e coloca no outro, é que daí você mata aquilo que você tem planejado para você investir. Você pode observar que o que entrou, saiu, folha de pagamento e manutenção. E os investimentos, 3% que arrecadou, 2,5%, 3% que arrecadou. Então, realmente, a saúde
está boa, a educação está boa, a estrutura está boa. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, veja bem, arrecadação própria do município, 4 milhões, é muito pouco, né? A gente se mantém com o que vem de fora, de 37, 4 foi nosso, o resto que vem de fora, repasse de fora. Então, veja bem, é muito pouco dinheiro que o município arrecada para se fazer investimento. Só que eu vejo aqui, no meu ponto de vista, que a manutenção e a folha de pagamento está indo 90% do que está arrecadando. Eu acho que a população que vai julgar se está bom ou não. Nós não podemos votar contra, porque está tudo certinho. As contas fechou. Se investiu até mais do que está na lei. Então, a questão agora é a população se vai aprovar se está certo, se está bem ou não. E a outra questão é que, assim, nós estávamos em 50, na colocação dos municípios, de 141, nós estávamos em 50 em 2016, em 2017 nós ganhamos 18 posições, viemos para 32%, isso é bom, já teve até lá na frente, e em 2014 estava em primeiro lugar do estado, então nós temos que chegar no mínimo aí entre os 10 colocados, mas no mais eu só quero fazer esse registro, de 32 milhões da corrente líquida que foi arrecadado, foi investido somente 1 milhão, eu acredito que é muito pouco. Por isso que às vezes a gente bate contra a questão da suplementação, porque daí às vezes você tira o dinheiro que a gente planejou para investir aqui, deixou orçado para se investir no lugar, e coloca tudo em manutenção e suprime o investimento do município. Seria essa a minha colocação das contas. Eu vou votar favorável, senhor presidente, devolvo a palavra. Como o prefeito não veio, ele realmente foi avisado, está aqui o ofício. Eu faço a votação nominal. Vai falar? Vereador Renato. Boa noite, presidente. Boa noite aos que estão aqui presentes, Juninho, Márcia, Dona Rosa, a TV Vera. Em relação ao parecer do tribunal, eu quero relatar um fato aqui que nos deixa entristecido em relação ao custo que existe esse órgão no governo do Estado. Ele tem hoje aproximadamente 400 milhões de gastos anuais. Isso dá para sustentar uma cidade como Várzea Grande, seus 12 meses, ou como Sinop. Eu quero relatar que eu fico triste por uma coisa, porque aqui, esse parecer aqui, ele é técnico, né? São pessoas que tiveram lá, olharam as contas, os papéis, e se há uma reprovação, pode haver uma reprovação por eles, mas nisso não vai valer nada. A reprovação deles não vale nada. Quem é responsável por realmente reprovar as contas deles, eles passaram a incumbência para os vereadores. Deve ter mais ou menos uns 15 dias atrás, um dos conselheiros do tribunal simplesmente notificou o município de Nova Mutum que reavesse um terreno que foi feita uma doação para um órgão lá, para uma pessoa, para montar uma empresa. Simplesmente uma notificação. Se o município não fazer o que o Tribunal de Contas indicou, notificou, nada vai acontecer com o município. A não ser se o Ministério Público tomar uma atitude. Porque em si o Tribunal de Contas, ele é um órgão fiscalizador, mas que não tem justiça. Ele não faz justiça nenhuma. Que ele comprove. Uma coisa que eu vi que ele realmente faz a justiça é quando há respeito. Nosso vereador aqui foi notificado para que devolvesse uma meia diária, que ele foi numa cidade aí que teve umas palestras a respeito da agricultura familiar, e daí eles notificaram. Então, assim, eles buscam as pequenas coisas para castigar certas pessoas, e os grandes desvios eles deixam na responsabilidade dos vereadores. E quero relatar aqui que o Gilmar falou a respeito do gasto 2017 da Câmara, que foi de 5,75, no parecer deles foi, porque eles não contam os 260 mil que nós devolvemos para o município. Que
O valor real que nós gastamos foi de 4,77. Como muitas pessoas dizem que esse 1.260.000 é dinheiro jogado fora, não posso concordar com ele, porque infelizmente nosso país tem o sistema legislativo e é por ele que são feitas as leis. O dia que mudar isso, eu não sei se vai mudar, porque a gente olha na televisão, em todos os países existe o legislativo. Não sei como que vai ser feito no nosso país para deixar de perder esse dinheiro que está sendo jogado fora, conforme alguns munícipes se relata, que é 1,5 milhão, que é 1.200.000, jogado fora, poderia estar fazendo asfalto. Então, que dê uma alternativa, uma luz, para que se mude isso. E em relação ao parecer, existe um item que diz assim: recomendando ao chefe do Poder Executivo Municipal de Vera que observe o dispositivo do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abstendo-se de se conceder vantagens, criação de cargos, alteração na estrutura de carreira que implique aumento de despesa e contratação de hora extra, enquanto não for reduzido o excesso. Na realidade, não existe excesso no município, porque ele tem uma cooperativa para maquiar. Porque o dia que realmente cair, se for na nova legislatura em 2021, se isso for verdade, daí eu quero saber qual que é a forma de se administrar um município desse. Que ele está inchado de pessoas no poder trabalhando e não há condições de tocar se não exceder os 54%. Na realidade é 60%, mais 6% já fica destinado para o legislativo. Então, com 54%, diz o secretário de Finanças que não tem possibilidade. Nós temos hoje, não sei se a Márcia pode nos informar, mas acredito que tem mais de 60 funcionários hoje recebendo FE, FG, RETID, um desses daí. Então, assim, essa é uma forma legal. Nós tivemos um parecer do Tribunal de Contas a respeito de hora extra, que é um problema sério, a hora extra, por causa do seu controle. Então, é uma facilidade para o Executivo dar RETID, FG e FE, que são formas que não precisa comprovar nada. Na realidade, é assim, tem um funcionário que está trabalhando além do que ele foi concursado, pode-se dar um FE, um FG, um RETID, e assim ele recebe e não tem nada a comprovar. Como é uma facilidade para que se faça e a lei não pegue. Mas, como a hora extra é um problema sério, porque haja controle, se for de relógio ponto ou de livro ponto, alguma coisa, então se opta por essa condição. Mas como o parecer, e o Gilmar já falou muito bem a respeito das relações que não foram, as irregularidades que não foram cumpridas pelo Executivo, não há o que nós fazemos aqui, presidente. Falar que nós vamos reprovar as contas dele não tem condições. Aí politicamente, a gente já viu município vizinho nosso aí que quis caçar um prefeito e não conseguiu. Não é bem fácil assim você ir falando que vai fazer, vai reprovar uma conta sem você ter embasamento por ela. Não é simplesmente política. O que nós estamos aqui, nós somos políticos, mas não podemos fazer nenhuma politicagem aqui, porque nós estamos para ajudar o município. E acredito eu, a Márcia, que está aqui como contadora, ela sabe que eu, quando presidente, fiz o possível para que, se o prefeito tinha todo o apoio nosso da Câmara, quando existia alguma divergência, a gente conversava e resolvia. Então, não tem hoje aqui o que a gente falar. Vai ser reprovado as contas dele, de forma alguma. E gostaria também, que nós estivéssemos votando no ano de 2019 as contas de 2018, e não as contas de 2017. Então, para um órgão público que gasta quase 400 milhões num ano e está com 1 ano e meio para aprovar as contas do prefeito, e nós temos um estado de 141 municípios só. Se fosse o estado de São Paulo, que tem 600, como que seria, então, aprovar as contas de 2017 e votar quando nós estivéssemos saindo em 2020? Muito obrigado, presidente. Faça a votação nominal do projeto de decreto legislativo 01/2019. Vereador Adalto. Favorável. Vereador Silas. Favorável, presidente. Vereador Renato. Favorável. Vereador Dimar. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável.
O meu também favorável. Projeto de decreto-lei legislativo número 01 de 2019, aprovado por 6 votos, nenhum contrário. Aprovado. Nesse momento eu peço 5 minutos para a confecção da ata. Voltando aos trabalhos, peço a leitura da ata da presente sessão. Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso. Aos 10 dias do mês de junho de 2019, às 19h11, no plenário das deliberações, vereadora Dair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, iniciou-se a 17ª Sessão Ordinária do ano, com a presença dos vereadores Adalto de Souza, Antônio Penafiel, Carlos Renato Marzola de Andrade, Gilmar Luiz Moro, Odmar José Guellen, Silas Alcântara de Lima, e a ausência dos vereadores Vilmar Scherer, Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos Rocha e Cristiano José Nicole. No início foi lida e aprovada a ata da sessão anterior e apresentada a pauta do dia. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou a leitura do projeto de decreto legislativo número 1 de 2019, que aprova o parecer prévio número 146/2018 do Tribunal do Pleno, processo número 7547-7/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Na sequência, foi feita a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, número 23 de 2019, que, após debater sobre o parecer acima aludido, manifestou o parecer favorável ao emitido pelo Tribunal de Contas. Após as explanações dos vereadores Gilmar Moro, Adalto de Souza e Carlos Renato, iniciou-se a votação nominal das contas de governo, onde cada vereador pôde emitir o seu voto. Ao final da apuração, verificou-se 6 votos favoráveis ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2019. Assim sendo, ficam aprovadas por unanimidade as contas anuais de governo do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2017. A sessão foi interrompida por 5 minutos para a lavratura da ata. Voltando aos trabalhos, a ata foi lida e aprovada por unanimidade e vai assinada pelo presidente e segundo o secretário. Registra-se que os pronunciamentos dos vereadores de discussão das matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Coloque em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem for favorável, sentado. Quem for contrário, se levanta. Ata da sessão. Ata da presente sessão, aprovada por unanimidade. Quero aqui agradecer a presença de todos. Dona Rosa, ex-vereador Juninho, meu amigo Tadeu, a imprensa de Vera, os funcionários dessa casa. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje.